Queridos, vamos nesta noite meditar no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. O capítulo é o 18. Gênesis, capítulo de número 18. Temos aqui a mensagem desta noite para este domingo. Diz o Gênesis capítulo 18: Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando Abraão assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lave os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforce os vossos corações, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: faze assim como tem dito. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda, e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazes bolo. E correu Abraão a vaca, tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a ele, debaixo da árvore, comeram. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eila, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara tinha cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, achou graça, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E diz o Senhor a Abraão: por que Sara riu, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, se estou envelhecido? E haveria coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara teu filho, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: eu não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas porque tu riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Até aqui. Bendito Deus, eterno Pai, no poderoso, eterno, santo nome de Jesus oramos, quando acabamos de ler a Tua palavra, abençoada, poderosa. Senhor, precisamos da graça, da suficiência dos céus, para compreendermos o que queres que saibamos. O Senhor possa revelar Teu querer e vontade, e que nada perturbe, incomode ou roube-nos deste lugar. Nós te pedimos em nome curador de Jesus. Amém. Coloquei como título: Deus tem uma mensagem para este mundo. Nós vimos que o personagem que evocamos nesta noite é o pai da fé, o amigo de Deus, o Abraão, aquele homem que soube ouvir a palavra de Deus, soube ouvir a voz de Deus. Ouvir é um dos melhores atributos de Deus, é um dos melhores sentidos da vida.
Por isso que o Tiago diz para sermos prontos para ouvir. Estamos sempre ouvindo. E o Lucas, ele nos orienta lá no capítulo 8 do seu livro, 18 de Lucas, para nós termos cuidado com aquilo que nós ouvimos. E o Paulo, lá no Coríntios 4, 2 Coríntios 4, parece, aliás 11, ele diz que há muitas vozes no mundo, e nós não podemos ignorá-las. Quer dizer, nós precisamos saber qual é a fonte que está soando esta voz, de onde está vindo a voz, para nós seguirmos. Nós vemos que o mundo parece não ter muita habilidade em tentar ou procurar descobrir de onde está soando a voz. Nós vemos então que o personagem aqui evocado, Abraão, ele aprendeu a discernir a voz de Deus, aprendeu a compreender a voz de Deus. Ele diz lá em João que quem ouve a minha palavra e crê, ele tem vida eterna. A vida eterna aqui não é só depois que você parte para ir para o céu. Ter uma vida abundante, uma vida boa, uma vida na terra, já sobrenatural. Porque ele diz, lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 30, de Marcos, ele diz que quem deixar tudo por ouvir a sua voz, receberá 100 vezes mais já nesta terra, já nesta vida, e na eternidade, o que ele diz, a vida eterna. Então nós vemos aqui que Abraão, ele já é um ancião, já é velho, e em todos os tempos da sua vida, desde o ouvir da palavra de Deus, quando ele ainda não era um crente, e veja bem que Jesus, lá em João 20, falou para o Tomé não ser incrédulo e sim crente. E o Abraão, ele foi o primeiro crente da terra, o primeiro a obedecer e ser transformado na família de Deus. Foi a partir de então que Deus formou um povo para si nesta terra. Até então Deus não tinha um povo, ele tinha um ou outro, mas não tinha um povo. A partir de Abraão, ele criou um povo, e depois com Jesus Cristo, ele nos inseriu na história deste povo. E nós, como Paulo fala lá em Romanos 11, nós fomos enxertados como jambuzeiro que éramos nesta boa oliveira, que é o que? Cristo Jesus. Ele diz: eu sou a oliveira, a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Não é assim que ele diz lá em João 15? Mas voltando para então o Abraão, a Bíblia diz que ele aprendeu desde os seus 75 anos, e agora ele está com 99 anos de idade, quando aqui no capítulo 18 aparece para ele os anjos de Deus, e dizem para ele que chegou a hora. Veja bem, eu sei que para mim e você, nós somos muito apressados, né? Nosso cronômetro, nosso relógio, ele parece que tem menos de 24 horas, não é mesmo? Ele é muito acelerado, mas Deus, ele faz tudo ao seu tempo. Ele diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para todos os propósitos nesta terra. Deus tem tempo para tudo, e chegou o tempo então dele cumprir a promessa. E ele então fala para o Abraão: Abraão, você vai ser pai. Veja o que diz o verso 10 que nós lemos. O verso 10 do capítulo 18 diz assim: e disse:
certamente tornarei a ti por este tempo da vida 9 meses, e Sara, a tua mulher, ela vai conceber um filho. Deus tem uma mensagem, não foi o que nós falamos? A mensagem de Deus para o mundo. E esta mensagem, ela é maravilhosa, ela é suprema, ela é bela, ela é o que? Ela é a vontade de Deus na vida de um homem, de uma mulher, de um casal, de uma família. É ver o que? É ver a expansão, né? Não há coisa mais bela do que uma gravidez, querido. Mas presta atenção, uma gravidez como a de Abraão e de Sara, onde se espera em Deus, porque a gravidez de Abraão com Agar não deu certo, gente. Que surgiram aí os árabes, surgiram os ismaelitas, e esse pessoal, né, estão fazendo muitas atrocidades no mundo, né? Agora, a promessa de Deus era com Abraão e com a Sara, a sua mulher, e eles esperaram. Agora, a mulher fica em um estado de graça tão grande quando ela está, o quê? Quando ela está grávida, quando ela está frutificando, quando ela está reproduzindo. Mas ela reproduz de uma semente. A semente tem que ser bendita, a semente tem que ser do amigo de Deus, a semente tem que ser de quem ouve a voz de Deus. E Abraão é um desses, ou é o primeiro desses, que aprendeu a ouvir e se colocou a serviço de Deus, para Deus fazer o plano dele. Veja bem, Deus, para fazer alguma coisa nessa terra, precisa de mim, precisa de você, precisa da igreja, precisa de parceiros. Por isso que ele está chamando os fiéis da terra, lá no Salmo 101, verso 4. Os olhos dele estão buscando os fiéis da terra. E agora então, a Bíblia diz que a Sara está grávida. Que mensagem maravilhosa! Como não ficou Sara, mas também como não ficou Abraão. Eu vejo, quando eu pensava nessa mensagem, eu vejo o meu genro Vitor, que está aí sonhando com a Sofia, né? Está aí sonhando. Ele está verdadeiramente grávido. Não sente as transformações biológicas, mas toda transformação psicológica, emocional já aconteceu e vai continuar acontecendo na vida deles. E eles estão no estado de graça, ambos, como ficou aqui o Abraão e também a Sara. A linda mensagem de Deus. E presta atenção, ele não tem só para o Abraão, ele não tem só para a Sara, porque a minha Bíblia diz: a todos que o ouvirem. Eu gosto dessa mensagem, né? Porque o Paulo diz: não somente a mim, lá no Filipenses, né? Quando ele diz em Filipenses que agora está reservada a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. Aí ele diz: não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Você percebeu que a bênção de Deus, ela é panorâmica, ela é sem limites, ela é sem fronteiras, ela vai alcançar a pessoa que sabe ouvir. Mas nós temos também aqui uma outra mensagem. Vocês viram que quando nós acabamos de ler, no verso de número 16, diz que eles levantaram-se, aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Você sabe o que significa Sodoma? Sodoma, só para você ter uma ideia, é o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil,
que começou na sexta-feira e vai até a quarta-feira de cinza, é justamente aquilo que aborrece a Deus. É o culto à fertilidade, à libertinagem, à explosão de todos os apetites que Paulo, lá no capítulo 8, diz que é horrível. Ele diz lá no 8 que quem está na carne não agrada Deus. Presta atenção, você foi feito para ser um Abraão, para não deixar, veja bem, ele não deixou os anjos passar dele, ele não deixou os mensageiros de Deus passar dele. Já que vocês chegaram aqui, estacione aqui. Deus, ele só fica se for bem tratado, gente. Os anjos ficaram por quê? Porque ele se apressou e falou para Sara: apressa para fazer os bolos. Foi lá e pegou a melhor novilha que ele tinha, levou para o empregado e falou para ele: prepara aqui, porque nós temos pessoas importantes que precisam ser o quê? Ser servidas. Quando você sabe servir a Deus, e nós sabemos por quê? Porque neste domingo nós estamos na casa dele, nós estamos na presença dele. Agora eu pergunto, e os de Sodoma? Vamos ler o verso 20. O verso 20 diz: disse mais o Senhor a Abraão: porquanto ou porque a farra, a folia de Sodoma e Gomorra, vou por aqui, o carnaval que estão fazendo em Sodoma e Gomorra está se multiplicando, e porque esse pecado se tem agravado muito. É a mensagem de Deus para os que estão do lado de lá. Você percebeu? Deus tem os que estão do lado de cá, da família de Abraão, da casa de Abraão, que recebe a visita dos anjos, mas com uma mensagem de que vai haver reprodução, vai haver multiplicação, vai haver chuva de bênção, vai haver graça, vai haver vitória. Mas por outro lado, eles vão a Sodoma. Eles querem saber. Isso significa que ele vai dar mais uma oportunidade, das muitas que ele tem dado ao Brasil, aos carnavalescos, aos sodomitas, aos efeminados, às prostitutas, aos viciados, aos bêbados, aos assassinos, aos sanguinários, que ainda continuam proliferando na face da terra. Deus ainda está trazendo a última mensagem, dizendo: é muita sujeira que está subindo aos olhos de Deus, que está alcançando os ouvidos de Deus. E veja que o verso 21 diz: descerei agora e verei se com efeito é como está chegando lá, segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. A história nos mostra que quando Abraão, que seguia com eles, o que eles fizeram? O que ele fez? Quando soube a intenção de Deus, ele intercedeu, ele clamou, porque ele tinha o seu sobrinho Ló, que escolheu Sodoma. O capítulo 13 do Gênesis fala que
Abraão teve que se separar do seu sobrinho Ló, que veio lá do Iraque, de Ur dos Caldeus, para a Palestina, que veio para Canaã. E aqui agora eles ficaram muito ricos e não tinha espaço na terra. E Abraão então, quando viu que estava havendo conflito com os empregados, sugeriu que o sobrinho, com toda a sua riqueza, saísse para escolher qualquer lugar na terra. E o que o sobrinho escolheu? Sodoma. Queridos, que escolha nós temos feito na vida? Aquilo que escolhemos vai ditar o nosso futuro. Aquilo que nós escolhemos hoje vai ditar o nosso amanhã. Aquilo que nós escolhemos hoje vai nos mostrar amanhã qual foi a nossa escolha. Quando Ló levantou os olhos, viu só as campinas, viu só a relva, viu só os campos. E sabe o que o Abraão falou? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Abraão aprendeu a acreditar e confiar em Deus. Abraão aprendeu que Deus cuida, como a gente canta. Deus cuida de mim. E o Ló então escolheu ir para lá. E agora, o que esse para lá está por acontecer? O pecado gritante de Sodoma estava aturdindo os olhos de Deus. Presta atenção, a Bíblia diz que Deus é santo. Deus não tolera o pecado. Deus não é conivente com o pecado. Deus não compactua com o pecado. São duas coisas como as trevas e a luz, não podem conviver juntas. Agora ele ama o pecador. Ele amava o povo de Sodoma. Tanto é que ele deu mais uma chance. Enviou seus anjos para lá. E o Abraão, quando soube da intenção de Deus, por isso que nós, presta atenção à doutrina nossa, de Deus, nós precisamos nos apressar a interceder por aqueles que estão lá no carnaval. Mesmo que as nossas orações, como a de Abraão, não alcance resultado, porque não teve jeito. A destruição, veja bem, os geólogos, os escavadores, eles vão lá perto do Mar Morto e eles descobrem de fato que Sodoma foi soterrado. A ciência prova esta verdade da Bíblia, porque a ciência, ela é serva de Deus também, e vai só confirmar o que está aqui. Nós não falamos para vocês do Apocalipse 4? O que está no Apocalipse 4? Sobe aqui Deus falando para João e dizendo: eu mostrarei as coisas que acontecerão daqui para frente. Está aqui, ó, esse livro. A ciência só vai confirmar o que está escrito aqui. Podem eles cantar de galo, dizer de evolução, falar da sua descrença a Deus, mas eles só terão que prestar um serviço a Deus, confirmando o que está aqui. É o que eles fazem nas escavações lá no Oriente Médio. É o que eles fazem. A minha Bíblia diz que só tem um intercessor. Esse lado, Hebreus 7, 21 ou 25, né? Que ele vive para interceder por nós, diz a palavra de Deus. Sabe ele se apiedar de nós, porque ele vive para interceder. Portanto, verso 25, pode também salvar perfeitamente
os que se chegam a Ele, ou a Deus por Ele, porque Ele vive sempre para interceder por nós. Esse Deus vive para isso, para interceder pela gente, como Abraão fez. Mas presta atenção, Abraão não conseguiu nada. Toda Sodoma e Gomorra foi soterrada. A mensagem de Deus era: estamos dando mais uma oportunidade. Eu não sei se será o último carnaval do Brasil, eu não sei. Mas qual é a mensagem do anjo? O verso 20: esta sujeira, esta imundície tem chegado aos ouvidos de Deus, e nós descemos para ver se é realmente assim. Nós viemos para isso. Quer dizer, nós viemos para dar mais uma chance, para dizer para eles o que? A mensagem do João Batista: arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Porque o reino de Deus está no meio de vós. Deus tem duas mensagens. Uma mensagem é o verso de número 10 do 18 do Gênesis, e a outra mensagem é o verso de número 20 do 18 do Gênesis. Duas mensagens para dois povos. Por isso que precisamos abrir os nossos ouvidos, inclinar-nos mesmo a ouvir a mensagem de Deus. Por quê? Porque Ele terá multiplicação, Ele terá bênçãos. O que Ele diz lá no Mateus 25:34? Vinde benditos do meu Pai, possua por herança o reino que eu preparei antes de fazer o mundo. Presta atenção, os céus, a sua morada lá no reino dos céus já foi preparado antes de ser feito o planeta azul, antes dele fazer, como está escrito no Gênesis primeiro. Ele diz: vinde benditos do meu Pai, possua por herança. Quem é que tem herança? Filhos. Bastardos não têm herança, mas filhos têm herança. O Abraão tinha herança de Deus, está na sua velhice, a vida está por acabar para ele. Mas você está falando com quem? O verso 18, o que ele diz? Do capítulo 18, aliás, o verso 14 do capítulo 18: haveria alguma coisa impossível para Deus? Para Deus não é impossível. E se Ele olhar para você e ver que o que você está vivendo, o que você está fazendo, o que você está falando agrada a Ele, então Ele vai abençoar a sua vida. Mas se for o verso 20, aquilo que está fazendo a Sodoma, aquilo que está fazendo a Gomorra, subindo aos ouvidos de Deus, aos olhos de Deus, e Ele tendo que interferir para o mal, sem poder ouvir a oração do seu servo Abraão, que clamou: você vai destruir o justo com o injusto? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não, Deus é justiça. O salmista diz que justiça e juízo é o alicerce, é a base do trono de Deus. Nós tratamos com Deus justo e verdadeiro. Nós não tratamos com crápula de um Deus que fala e não cumpre, como os deuses que estão aí, os Buda, os Maomés, os Confúcios, que falam, né? E não confirmam o que falam. Por isso que ele diz lá em Números 24:19, ele diz o que? Sou eu, número 23:19, né? Sou eu homem para mentir? Veja bem, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
Porventura falaria eu e não faria? Eu não confirmaria aquilo que eu anunciei? Esse é o Deus do Abraão. É o Deus que quer multiplicar as bênçãos na nossa vida. É o Deus que quer fazer milagre na sua velhice. Porque a minha Bíblia diz: na velhice ainda darão frutos. Mas os de Sodoma e Gomorra, o que espera o futuro para eles? Uma mensagem de morte. Por quê? Porque só viviam a lascívia, só viviam a prostituição, só viviam o vício, só viviam o pecado. E Deus não suporta essas práticas. O que diz o Romanos, lá no capítulo 1 do Romanos? O que Paulo explica lá em Romanos com respeito a isso tudo? Romanos capítulo 1 diz assim, no verso de número 23: eles mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, e escolheram imagens, ídolos, imitação de gente, dizendo que foram santos. Está aqui, ó, imagens de homens corruptíveis, também de aves, de quadrúpedes e de répteis. Verso 24: então Deus largou-os, entregou a concupiscência. O que é concupiscência? Apetite, degeneração, fornicação, prostituição, mentira, vícios, toda sorte de coisas ruins que os anjos disseram estar subindo na presença de Deus. Então Deus os entregou às paixões infames, diz o verso 26. Então Deus os abandonou às paixões infames. E ele vai mais ainda: até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e também os homens, varões com varões. Aqui está o homossexualismo. Os gays que vão me ouvir, os gays que não me ouvir, está aqui, ó. Deus condena essa prática. Deus ama os homossexuais e os gays, mas o que eles fazem, Deus condena, e diz que Deus abandona eles para fazerem os seus carnavais, suas volúpcias, para fazerem as suas práticas que Deus chama de infame. O que é infame? Uma coisa que não é famosa, não tem fama, que não tem honra, que não tem glória, que não tem brilho, que não tem favor do céu, que não tem a presença de Deus. São os de Sodoma, que o Brasil está agora exportando, trazendo pessoas de má índole, como esse camarada aqui, que eu quero falar o nome para você que vai me assistir, Teodoro Obiang. Teodoro Obiang, ele é o estadista, ele é o dono há 37 anos da Guiné Equatoriana. Ele está em Salvador e agora já deve estar no Rio de Janeiro. Ele deu 10 milhões de reais para Mocidade, ou melhor, para Beija-Flor, fazer um enredo para falar dele e do povo dele. Vá lá saber como é que vive a Guiné Oriental. Só miséria e fome. E ele é um homem abastado, está com uma comitiva de 40 pessoas trazidas, participando do carnaval. Presta atenção: nenhum estrangeiro que venha para o carnaval, ele tem compromisso com Deus. Nenhuma pessoa que está brincando, pulando o carnaval, ela pode bater no peito, nua do jeito que está, e dizer: Deus está aqui, Jesus está aqui. Eu vou dizer: Jesus não, agora Deus está. Mas sabe qual Deus? Depois pegue a sua Bíblia e leia. Coríntios 4,4 diz: o Deus deste século que cega o entendimento daquele que é incrédulo. Incrédulo é aquele que não crê. Não crê o quê? No Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, no Deus que quer
abençoar você, mas não pode, a multiplicar, né, sua prole, sua descendência, sua família, mas não pode. Mas ele tem que vir com uma mensagem de destruição. E sem dúvida alguma, Deus se cansou do Brasil com seus carnavais, como se cansou de Sodoma e Gomorra. Guarda essa mensagem, porque ela vai servir não para ajudar, porque a oração de Abraão não ajudou, mas apenas para mostrar que o Deus dos céus, o Deus da Bíblia, ele fala, avisa e ele orienta para que mude a maneira de ser, as práticas, entregue o coração a ele, para que o mal que está às portas, como estava às portas de Sodoma, e agora está às portas dessa nossa nação, que expande toda a sua imundície, né, na prática desta festa maldita chamada carnaval. Fiquemos em pé. Soberano e eterno Pai que estás nos céus, no precioso e santo nome de Jesus eu oro, quando mais uma vez ministramos a tua palavra. Oro pedindo, Senhor, a unção, a vida da tua igreja, dos teus filhos que nesta noite deixaram, Senhor, tudo e vieram para esse nosso encontro. Abençoa aqueles que irão nos ouvir ainda, Senhor. E se eles estão mergulhados nesta imoralidade, nesta bagunça, nesta maldição, nesta prática que, ó Deus, faz-os sofrer, porque o Senhor é santo, então que eles possam se arrepender, ainda há tempo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.